Olá, bem-vindo ao canal da Autatec, eu sou o Rafael e hoje eu vou estar explicando um pouco mais sobre o Autatec Backup. Bom, antes da gente falar de backup, a gente precisa ter o conceito de backup bem definido. E o backup nada mais é que uma cópia de segurança dos nossos arquivos. Então, essa cópia de segurança tem o objetivo de, em caso de perca desses dados, por quaisquer motivos que sejam, a gente tenha uma cópia desses arquivos e possa fazer a recuperação deles o mais rápido possível. A Autatec tem sua ferramenta proprietária de backup, o Autatec Backup. De forma rápida e objetiva, a gente consiga atingir o objetivo central da questão, que é a recuperação dos dados. Então vamos direto lá para a nossa máquina, onde eu vou mostrar um pouquinho do processo de como a gente instala o cliente, como a gente configura um conjunto de backup e como a gente recupera os arquivos. Vamos lá. Bom, a primeira ação que a gente vai tomar aqui no nosso navegador é ir até o backup.autatec.com.br, que é a página onde a gente vai baixar o nosso agente do backup. Então a gente precisa desse agente para que a gente consiga configurar um conjunto de backup na nossa máquina. Então a partir do momento que a gente entrar nesse site, a gente vai digitar os nossos acessos, que no seu caso você vai ter o acesso provisionado pela nossa equipe. E com esse login você vai logar aqui. Então vamos lá, vamos fazer o login na nossa ferramenta. E a gente vai baixar o nosso cliente. Então a gente vai digitar a senha e clicar em login. Aqui no canto superior tem esse ícone de download. Então a gente vai clicar aqui no download. E aí você tem a opção de escolher o sistema operacional que você quer fazer o backup. No nosso caso a gente está usando o Windows. Então a gente tem a opção de baixar um cliente zipado, offline, que ele vai vir o pacote completo, porém com download maior. A gente tem o download do executável, onde ele vai fazer o online installer. Então vai ser um executável bem pequeno, e aí conforme ele for executando, ele vai baixando os recursos que a aplicação precisa para funcionar. A gente também tem cliente disponível para macOS, para Linux, e no nosso caso então, que é o Windows, a gente vai baixar o executável. Então, a partir do momento que a gente baixar o executável, ele vai estar lá na nossa pasta de downloads. Então o que a gente vai fazer? A gente vai até a nossa página de downloads para a gente fazer a instalação do arquivo. Então beleza, vamos lá em downloads. Aqui está o nosso instalador. A gente vai clicar 2 vezes para executar. Vai clicar em executar mesmo assim. Pelas proteções do Windows ele aparece essa tela para confirmar que a gente realmente quer fazer essa instalação. A gente pode clicar em sim e ele vai iniciar a instalação da aplicação. Então nesse momento a gente mantém uma instalação padrão. Então a gente não precisa configurar nada além de avançar e concluir essa instalação. Então a gente vai em avançar, aceita o contrato, avançar. E aí a primeira pergunta é: você quer instalar essa aplicação para qualquer pessoa que use esse computador ou apenas eu? Como eu disse, a instalação é padrão, a gente pode avançar porque a gente quer que a aplicação seja instalada para qualquer pessoa que utiliza esse host. Então a gente vai avançar e vai instalar. A partir desse momento ele vai começar a instalar a aplicação. Então a gente aguarda e aí a gente já dá sequência no vídeo. Bom, concluindo a sua instalação do Autatec Backup, você vai ser direcionado para uma tela como essa. E já vai estar marcada a opção para a gente startar o Autatec Backup. Então a gente vai clicar em concluir. Suponhamos que a gente queira fazer o backup da nossa pasta Meu Backup, que nessa pasta a gente tem imagens importantes, arquivos de texto importantes, então essa pasta a gente não pode perder. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o login na nossa ferramenta do Autatec Backup. Então a gente vai digitar o nosso login e a gente vai digitar a nossa senha. A gente pode salvar a senha nesse caso aqui, porque se vai estar no seu usuário, você sempre estiver executando, não tem problema você deixar a senha salva. Então a gente vai clicar em OK. Ele vai conectar até o servidor da Autatec. O usuário e senha incorreto. Deixa eu digitar novamente. Vamos lá, ele vai conectar novamente no servidor. Perfeito. A partir do momento que você chegar nessa tela, é onde a gente vai controlar o nosso backup. Então a gente vai ter a opção de restaurar arquivos por aqui, a gente vai ter a opção de criar conjuntos por aqui e verificar o status do nosso backup por aqui também. Então vamos lá, como que a gente quer fazer agora é fazer o backup daquela pasta Meu Backup, então eu vou mostrar como é esse processo para vocês. Então vamos lá, aqui em conjunto de backups a gente vai ter que criar um novo conjunto.
Então aqui tem todos os conjuntos existentes no meu usuário. Então como aqui a gente fez bastante teste com a ferramenta, a gente acabou deixando aqui os conjuntos que a gente está testando. Então o que a gente quer fazer? A gente quer adicionar um conjunto de backup. Então a gente vai clicar em adicionar e a gente vai definir o nome do nosso conjunto de arquivos. Então eu vou colocar aqui, esse conjunto vai chamar meu backup, para ele se referir àquela pasta meu backup que eu quero fazer a cópia de segurança. Então, o tipo de conjunto de backup é onde a gente vai ter as opções de diversos tipos de conjunto que a gente pode fazer. No nosso caso é de arquivos, mas a gente tem opções para IBM Lotus, SQL, backup de sistema do Windows. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai marcar backup de arquivos. A gente vai avançar. E aqui a gente vai definir, selecione os arquivos e pastas que você deseja fazer o backup. Então, por padrão, ele já deixa a área de trabalho, meus documentos e favoritos. Vamos supor que a gente não queira fazer o backup de nenhuma dessas opções. A gente quer fazer o backup específico da pasta meus documentos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar em eu gostaria de escolher os arquivos para backup. E vai selecionar o caminho dessa pasta. Onde está a pasta meu backup? Está no meu usuário. Então eu vou até disco local, usuários, Altatec, que é o meu usuário, vou até a área de trabalho e vou selecionar a pastinha meu backup. Então quando eu clicar aqui na pastinha meu backup, o que eu estou dizendo para o meu sistema? Faça backup somente dessa pasta, que é o que eu preciso. Então eu vou clicar em OK. Ele vai selecionar a nossa pasta no caso. Então a gente vai avançar. Aqui em agendamento a gente vai definir em qual momento será executado o nosso backup. Então conforme a sua necessidade de agendamento, você pode configurar exatamente nessa tela. No meu caso, eu coloquei o meu backup para ser executado diariamente às 8 da noite. Então nesse período, das 8 da noite todos os dias, vai ser executado o meu backup. No seu caso, você pode customizar da forma que for necessário para o seu ambiente. Então a gente vai avançar. O modo de backup sequencial padrão. O destino de armazenamento, Altatec Cloud Backup. O que isso quer dizer? Esse conjunto de backup, quando ele for feito, ele vai ser executado e ele vai ser enviado para a nuvem da Altatec. Então esse backup vai estar diretamente ligado à nossa nuvem, porque ele vai estar armazenado lá. Então a gente pode avançar aqui. A opção de Open Direct a gente não precisa mexer, porque é seguro a gente manter a criptografia. Então se a gente marcar o Open Direct, a criptografia vai ser desativada. Então a gente deixa marcado porque a gente quer esse recurso da criptografia. Na sequência dessa tela a gente vai ter a opção de criptografia. Então vamos avançar. Então no modo de criptografia a gente vai deixar para criptografar no modo padrão. Então a gente vai avançar. Aqui ele vai te dar uma chave para restauração dos seus arquivos. Então o que isso quer dizer? Que para você ter acesso aos seus dados, você vai precisar dessa chave. E essa chave é muito importante. Então é recomendável que você grave essa chave em seu cofre de senha, você anotar no papel, você imprimir e guardar em algum lugar. Não é recomendável que você deixe num arquivo de texto dentro da sua máquina por questões de segurança. Aqui ele vai falar, é recomendado anotar essa chave de criptografia em um papel e armazená-lo em um local seguro. Você vai precisar dela posteriormente ao restaurar seus arquivos. Confirme que você fez isso. Aqui vai ter a opção para você copiar para a área de transferência. Então no seu caso, se você copiar, ele vai estar no seu Ctrl V. Então, por exemplo, se eu colar aqui, essa é a minha chave para restauração dos arquivos, entendeu? E aí você vai dar a opção que você anotou, por exemplo, eu vi a chave, anotei, imprimi, guardei, ok, confirmo. A partir desse momento, parabéns, meu backup foi criado com êxito. O que isso quer dizer? Que todo o processo para você criar um conjunto de backup foi concluído. Então, o que você já pode fazer nesse momento? Criar o backup agora. Então, a partir do momento que você clicar aqui em criar o backup agora, ele está fazendo o backup. Então assim, a partir do momento que a gente fez toda a configuração, ele já vai dar a opção, você quer executar essa rotina agora? Você pode executar, que é o que eu estou fazendo agora. O que vai acontecer? A partir desse momento, o meu backup, que é o nome do meu conjunto, foi concluído. Quer dizer, que essa pasta meu backup, que era a pasta importante que a gente utilizou no exemplo, ela já está salva. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. E para demonstrar um pouco dessa funcionalidade de restauração, o que eu vou fazer? Eu vou apagar minha pasta meu backup.
apaguei a pasta meu backup da minha área de trabalho e vou apagá-la da minha lixeira. Então eu não tenho mais essa pasta. Então vamos supor um cenário onde alguém apagou esses arquivos e a gente não sabe onde foi parar, coisa e tal, preciso desses arquivos. Então o que a gente vai fazer? Ainda na tela do Altatec Server Backup, a gente vai clicar em restauração. Ele vai conectar o servidor para saber qual conjunto que você quer restaurar. Bom, no meu caso eu quero restaurar o meu backup. E o último backup foi sexta-feira, 3 de setembro, às 10h48, que foi quando a gente clicou em criar o backup agora. Então eu vou clicar no meu conjunto e ele vai falar, selecione o destino do qual deseja restaurar. Então eu quero restaurar o meu backup que está na nuvem da Altatec. A partir desse momento, ele vai perguntar quais arquivos a gente quer restaurar. Então o que a gente quer restaurar? A gente quer restaurar a pastinha meu backup, que foi a pasta que a gente utilizou no teste. Então a gente vai clicar na pasta, vai clicar em avançar. Ele vai perguntar onde esse arquivo deve ser restaurado. Bom, nesse caso você quer manter a pasta no local onde ela estava antes da exclusão, ou você quer trocar o diretório? Por exemplo, a minha pasta, meu backup estava no meu desktop, então eu quero manter ela lá. Então a gente vai em localização original. Se a gente quiser definir um local alternativo, por exemplo, eu quero que essa pasta agora vai para o C usuários. Então aqui em local alternativo eu vou informar isso para o sistema. No meu caso, localização original. A partir do momento que a gente avançar, a gente vai ter a opção de diretório temporário, que é onde o processo de recuperação vai acontecer. Então o diretório temporário serve para armazenar arquivos temporários da restauração. Então conforme a gente for fazendo a restauração, se forem arquivos muito grandes, ele vai precisar de um diretório de apoio, que é esse diretório temporário. No caso, você pode manter no arquivo na localização padrão aqui da ferramenta. Então a gente vai clicar no botão restauração. Ele vai iniciar a restauração dos arquivos. E opa, já apareceu ali na minha área de trabalho o meu backup. Então, o que a gente tinha no nosso cenário? A gente tinha duas pastas com 13 arquivos em cada pasta, sendo uma pasta com arquivos de texto e outra pasta com arquivos de imagem. Então vamos abrir lá o arquivo que foi restaurado. Então a gente tem as nossas 13 imagens que a gente tinha salvo antes da gente perder a pasta. E no nosso arquivo de texto, a gente tem os nossos 13 arquivos de texto. O conteúdo não muda, porque os arquivos foram feitos backup exatamente de como eles estavam. E assim funciona o processo da criação de um conjunto e a restauração do arquivo pelo Altatec Backup. Bom, eu espero que eu tenha sido claro que ficou... E assim funciona o processo de criação de um conjunto e a restauração de arquivos pela nossa ferramenta do Altatec Backup. Em caso de mais dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente através dos nossos canais de apoio e estamos à disposição para sempre estar tirando dúvidas e exemplificando as questões das nossas ferramentas. Espero que você tenha gostado e até a próxima.